Existe uma ideia que nós disseminamos no meio evangélico, cristão, de que Deus só se preocupa com coisas que nós determinamos que são espirituais. Doutrinas, a igreja, a liturgia e etc. Com isso a gente desloca Deus para um canto como se ele não se preocupasse com as outras coisas da nossa vida, principalmente uma das coisas que é mais importante, a alegria. Eu me chamo Danilo Carvalho e esse é o Minúcias do Essencial, um lugar onde a gente conversa e fala sobre pequenas coisas que são essenciais para a nossa caminhada. Quando você vai para a Bíblia com essa ideia de que Deus só se preocupa com coisas que nós supomos que são elas as espirituais, a gente encontra um Deus diferente. Justamente porque quando nós determinamos que espiritual é sempre algo sério. Eu lembro quando criança, os adultos falavam assim, as coisas de Deus são sérias. Sim, Deus leva a sério tudo, principalmente a alegria. Ele leva a sério a felicidade, a sua felicidade. Ele leva a sério diversas coisas. Tudo ele leva a sério. Mas a gente acabava acreditando que então que você ser alguém de Deus, principalmente dentro da igreja, tem que ser sempre sério. E nisso a gente vai caminhando para seres carrancudos, seres muito... nós vamos cantar, não conseguimos nos expressar, nós vamos pregar e não pode pregar de tal forma, nós não podemos rir muito porque Deus está presente. E quando você vai na Bíblia e você vê o primeiro milagre que Jesus realiza, e esse primeiro milagre não foi fazer um paralítico andar, não foi fazer um cego enxergar, não foi libertar ninguém da prisão. Esse primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. E o milagre? Ele fez a água se transformar em vinho. O vinho simbolizava a alegria da festa. O vinho simbolizava de que a festa ainda ia continuar, porque o povo hebreu, o povo daquela época, eles festejavam com o vinho, o suco da vide. E aí, aquele vinho acaba, ou seja, acabou a festa. A mãe de Jesus sabia muito bem quem ele era e falou, olha, acabou o vinho. E aí ele fala, minha hora não é chegada, não é agora, tal. E quando ela sai, ela fala pro pessoal, olha, faz tudo o que ele mandar. O que ele mandar, o que ele falar para fazer, faça. Ela tinha certeza de que ele ia fazer alguma coisa. Afinal, deduzo eu que a festa estava muito legal, muito boa. E não imagine você que Jesus estava sentadão lá no canto de cara fechada. Porque se ele fosse uma pessoa assim, dificilmente as crianças iriam querer ficar do lado dele. E a Bíblia fala disso, que as crianças queriam ficar ao pé dele. As multidões seguiam ele. Ninguém ia querer seguir alguém carrancudo. Jesus estava numa festa de casamento celebrando aquilo que ele instituiu lá no Éden. Olha só que legal. Deus fez o homem e a mulher e ele ali faz um casamento no Éden. Quando Jesus vem, o seu primeiro milagre se dá em um casamento, confirmando aquilo que ele mesmo havia feito lá no princípio, abençoando aquele momento, trazendo alegria para a família. E note uma coisa, ele se preocupa sim com as pequenas coisas que estão te incomodando. Ele se preocupa com aquilo que tira a sua felicidade nesta terra. Porque isso também é algo espiritual. Você não é um ser dividido, por isso que nós somos indivíduos. Nós não somos divididos. Você, quando está com uma dor de cabeça, e você sai da sua casa, quando você adentra a empresa onde você trabalha, a dor não sumiu. Porque você continua sendo a mesma pessoa que saiu da sua casa e que está naquela igreja, naquela empresa.
A mesma coisa dentro de uma igreja, dentro de um ônibus. Se você está sentindo tontura e você se desloca da cozinha para o quarto, não se tornou outra pessoa, você é a mesma pessoa. Por isso que a alegria e a felicidade, elas precisam estar presentes na sua vida, porque se ela não estiver presente dentro da sua casa, quando você sair, você vai carregar também essa talvez melancolia ou essa tristeza. E Deus se preocupa com isso, porque quando você entra na casa dele, ele quer que você entre com felicidade, com alegria. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E essa união, quando Davi fala isso, é uma união alegre. Mais para frente, Paulo, lá em Filipenses 4, ele escreve: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegrem-se. Ele repetiu 2 vezes. Paulo não estava sentado no sofá igual eu estou aqui. Ele não estava no conforto da sua casa. Paulo estava numa prisão. E naquele momento ele viu que a alegria era independente das circunstâncias. Porque ele cria em alguém muito maior do que a prisão onde ele estava. Talvez as circunstâncias da sua vida hoje não estejam favoráveis. Mas Deus te convida hoje a escolher que a alegria reine em sua vida porque você confia nele. Aquele que renova e transforma uma água em vinho. Ou seja, ele transforma aquilo que talvez você não entende em algo que vai te trazer alegria. Paulo entendeu isso. Davi entendia isso. E você? Como você entende isso na sua vida? Lembre-se sempre de parar, refletir, respirar e confiar em Deus. Sem esquecer de uma coisa, que o essencial da vida está nas minúcias.